Maravilhosos filhos de Deus, feliz e abençoado dia para todos vocês. Muito obrigada. É uma felicidade muito grande adentrar o seu lar para que nós possamos dedicar esses minutos para estudarmos sobre o maravilhoso ensinamento da Seicho Noe, que nos dá a solução para todas as situações da nossa vida. E quando digo todas, é literalmente todas. Você que esteja com problema de enfermidade, você que esteja com problema de falta de dinheiro na sua vida, problema com os filhos, problemas nos estudos, na sua empresa, no seu emprego, no seu trabalho, enfim. Impressionante como o ensinamento da Seicho Noe, através das obras sagradas, ela dá a solução para todo e qualquer tipo de problema. Justamente porque problemas não existem verdadeiramente, tá? Não existem verdadeiramente. Tudo está na maneira como nós usamos a nossa mente, na maneira como nós focamos aquilo que teria que ser importante para nós. Pessoas que focam nos fracassos da sua vida, pessoas que focam no defeito do marido, pessoas que focam nas fraquezas da sua esposa, dos seus filhos, enfim, estão focando em coisa errada, tá? Estão focando em coisa errada. Nós devemos focar, nós que somos humanos, nós devemos focar na essência da nossa vida, tá? A Seicho Noe é um ensinamento que prega que o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. A Seicho Noe nos ensina que nossa existência não é uma existência carnal material, é uma existência espiritual, tá? Por ser uma existência espiritual, nós somos da mesma identidade da vida que nos criou, que é Deus, porque nós somos criatura de Deus. A nossa fonte é divina, tá? Então, é muito importante nós sabermos ter conhecimento dessa nossa origem e focar a nossa vida sempre nas coisas mais importantes, tá? Para você, é mais importante estar saudável ou doente? Próspero ou pobre? Infeliz ou feliz? Logicamente, todas as pessoas vão procurar a felicidade, a saúde, a prosperidade, tá? Se você que nasceu com alguma deficiência física ou de repente por algum acidente ficou com deficiência física, tá? Você vai ficar focando na sua doença? É isso que nós vamos tratar hoje, tá? E o livro que nós vamos usar para falarmos hoje é o livro Vivendo e Amando. Um livro que eu recomendo principalmente aos jovens e principalmente a você que tem alguma deficiência física, tá? A autora deste livro é uma pessoa que quando tinha 10 meses de idade, ela foi acometida de paralisia, né? E ela ficou paralítica, tá? Então, é uma lição de vida. Ela ficou completamente paralítica, sem poder andar, mas desde o momento em que ela conheceu a Seicho Noe através dos seus pais, ela conseguiu dar a volta por cima e quando chegou na idade de ir para o ginásio, ela já tinha abandonado a cadeira e estava andando de muleta. Depois avançou, mas ela conseguiu superar isso e começou a andar somente com uma muleta. E é uma história maravilhosa, tanto é que aqui na orelha escreve assim: a leitura deste livro não nos transmite tristeza pela vida infeliz de uma menina com muletas pretas. Ao contrário, sentimos um raio de luz repleto de alegria permeando as linhas desta obra. Eu li este livro em algumas pequenas horas. É uma leitura que faz com que, à medida que você vai lendo, você vai sentindo uma alegria tão grande, crescendo dentro de si, porque quando ela descobriu que ela era filha de Deus, a vida dela mudou.
E principalmente o trecho que ela leu e que fez com que ela superasse todo o desânimo, a tristeza pelo fato de ela ter assim praticamente nascido paralítica, foi quando ela leu um trecho do livro A Verdade da Vida, volume número 22. A Verdade da Vida é uma coleção, é a principal coleção da Seichonoye, de 40 volumes, de autoria do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. E no volume 22, tá? Você que está nos assistindo neste momento, se eventualmente você tem alguma deficiência no seu organismo, procure através do site da Seichonoye, livraria virtual da Seichonoye, no site www.sni.org.br, tá? Volume 22 da coleção A Verdade da Vida. Esse trecho que eu vou ler agora é que mudou totalmente a vida dessa autora, cujo nome é Emiko Hinonishi, tá? Eu vou ler agora, preste bem atenção. Os cavaleiros exímios costumam cavalgar com sucesso até mesmo pangarés. Há vidas que vêm a este mundo escolhendo justamente um corpo carnal doentio e difícil de lidar. São pessoas que nascem com deficiência física ou doenças incuráveis. Pode ser que seja o seu caso, tá? Respeita mais a vida dos deficientes físicos e dos portadores de doenças incuráveis. Essas vidas, por serem exímios cavaleiros, olha só, exímios cavaleiros, estão conduzindo especialmente os corpos difíceis de conduzir. Não desprezes os deficientes físicos e portadores de doenças incuráveis. Não desprezes. Até mesmo a compaixão é uma ofensa às suas vidas, tá? O deficiente não deve receber compaixão. Justamente porque eles são exímios cavaleiros. Admira e louva a comovente beleza dessas vidas. Se és portador de defeito físico ou doença incurável, suporta os sofrimentos. Não invejes aquele que possui um bom cavalo, um bom corpo. Não amaldiçoes o próximo. Tem orgulho de estares montando especialmente um cavalo débil, um corpo débil, pois tua vida é um cavaleiro exímio. Não fraquejes, não humilhes tua própria vida, que é um exímio cavaleiro. Olha que coisa maravilhosa, né? O professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui que o corpo pode estar apresentando alguma deficiência, mas a vida, que é o cavaleiro, é um exímio cavaleiro, tá? Que tem capacidade de montar esse cavalo que está defeituoso de forma maravilhosa. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui? E ele ainda explica no volume 9 da Verdade da Vida, tá? Que fala sobre o plano espiritual. No volume 9 ele explica assim: uma pessoa que nasce com uma deficiência física, ou quando mesmo passa a ser deficiente depois que nasce, são espíritos que vieram a este mundo escolhendo esse tipo de corpo, tá? Para poder passar por várias privações e limitações e, através dessas privações, passar por sofrimentos, mas justamente para adestrar o seu espírito, tá? E se o próprio espírito escolhe um corpo assim, com deficiência, com defeitos, é justamente porque é um espírito mais elevado, tá? Que faz essa própria escolha. Logicamente, seria muito mais fácil vir num corpo saudável para desfrutar livremente e praticar qualquer esporte, mas se o próprio espírito escolhe vir abrigar num corpo que não tem habilidade como uma pessoa saudável, justamente é porque é um espírito que tem uma espiritualidade mais elevada. E é isso que o professor está exaltando aqui. É um exímio cavaleiro. Por isso não deve ficar recebendo compaixão e a própria pessoa que tenha esteja portando essa deficiência não deve se considerar uma pessoa
inferior às outras pessoas, tá? Você é um espírito muito especial, muito, muito, muito especial e muito mais elevado do que outras pessoas. Por isso, levante a cabeça. E daí, então, aqui nesse livro, ela faz uma recomendação aos pais de crianças que são portadores de deficiências. Ela escreve aqui, na página 50. Eu penso profundamente nos milhões de pais de todo o mundo que têm filhos deficientes. Se um dia tiverem que derramar lágrimas pelo encargo de criar um filho com alguma deficiência e tiverem vontade de lastimar seu destino, jamais descarreguem isso em seu filho. Aconteça o que acontecer. Porque veja só, tá? Se o espírito de um filho que escolheu esse corpo que tem alguma limitação, ele veio como filhos e é um espírito muito especial, os pais desse filho também são pessoas muito especiais, tá? Então, os pais que, de repente, quando o filho nasce, percebe que essa criança não tem a saúde perfeita, não devem lamentar. Pelo contrário, saber que esse filho que estão recebendo é um filho muito especial, muito, muito especial. Então, acolha com todo o seu amor. Porque nesse momento, como ela fala, ela aqui escreve, se não tivesse recebido o amor incondicional de papai e mamãe, eu estaria fechada na minha concha com um complexo, mas papai e mamãe me deram um amor tão grande, e ela conta aqui dentro tantas fases da vida dela em que, para ir para a escola, o pai levava carregando no colo ou carregado nos ombros, tá? E ficava com ela, levava na escola e ficava lá no pátio esperando a filha para que na hora do lanche, quando ela fosse sair, ele pudesse carregar no colo e nos ombros para poder, lá no pátio, para poder tomar o seu lanche. E ela escreve aqui, então, ela recebeu um amor tão grande do pai e da mãe dela que ela teve, sim, momentos de revolta, mas que aquelas revoltas eram coisas mínimas, porque desapareciam diante de tamanho amor que ela recebia do pai e da mãe. Ela conta ainda, numa outra ocasião aqui, que ela fala que, certo dia, o professor disse, acho que na primeira ou segunda série do Fundamental, o professor chegou e disse, hoje nós vamos sair e ir lá para o mar, porque ancorou lá no porto um navio de guerra e eu quero mostrar para vocês. Aí o professor disse que chegou para ela e falou, só que você, Mico, você vai ficar aqui na sala porque no lugar onde nós vamos não dá para ir com cadeira de roda, né? E não a levou. E o professor avisou para os alunos, olha, prestem bem atenção no navio que nós vamos conhecer, porque amanhã vocês vão desenhar esse navio, né, que serviu no exército e por isso que vão ver direitinho. E ela ficou lá na sala de aula muito triste, mas pensando, por quê? Nessa hora disse que ela pensou, por que eu nasci desse jeito? Porque só eu sou assim. E ela disse que ficou chorando lá na sala. E quando voltou para casa, ela voltou triste. E o pai quis saber, filha, o que houve? Você voltou triste. E ela contou o que houve. O pai, isso era à noite já, o pai tinha voltado do trabalho e carregou ela nas costas, vamos lá para fora. Papai, para onde o senhor vai me levar? Diz que já era tarde da noite. O pai carregou ela nas costas e levou lá para o porto para poder mostrar o navio de guerra que estava lá. Já era noite, mas estava tudo iluminado e ela pôde ver. E ele ficou lá durante 2 horas para que a filha pudesse tá gravando na mente dela todos os detalhes daquele navio para que ela pudesse desenhar no dia seguinte. E quando disse que ela chegou no dia seguinte na sala de aula, o professor falou, bom, agora vocês vão abrir o caderno e vão desenhar o navio que viram ontem. E Mico, você não se preocupa, você não precisa desenhar não, tá? Mas ela tinha podido ver o navio porque o papai tinha levado, tá? E ela fala,
toda aquela tristeza que eu senti durante aquelas horas que eu fiquei na sala de aula, desapareceu diante de tamanho amor de meu pai. E ela pôde, então, desenhar para poder mostrar. Só que aqui ela fala, só que eu não desenhei diante do professor para não entregar no meu pai, para que a professora não soubesse que meu pai me levou escondido, por alguma coisa assim. Então, o que ela fala é o seguinte, que o que é mais importante para uma criança ou para um jovem que se apresente portando alguma deficiência, os pais, a postura dos pais é que é mais importante, tá? Para os filhos, ela continua dizendo, a lamentação dos pais traz uma infinita tristeza. Quando os filhos percebem que sua existência faz os seus pais sofrerem e lastimarem, um sentimento de mágoa passa a se acumular no subconsciente dos filhos e uma sombra negra sem salvação os conduz para um destino sinistro. Não se preocupem com a aparência exterior. Não se preocupem. Em vez disso, os pais devem visualizar fortemente a vida resplandecente que existe dentro da criança, a vida de Deus. Procure elogiá-la, louvar suas atitudes e orar com toda a sua devoção para que Deus os ilumine na criação de seus filhos. Tá? Então, ela põe aqui nesse livro todo o clamor de um filho que tenha vindo com alguma deficiência no seu organismo, para que os pais possam acolher o filho do jeito como é. Porque a vida que se aloja no interior de todas as pessoas, e principalmente dessas pessoas nessas condições, é a mesma vida de Deus que se aloja no interior de todas as pessoas. Então, ela pede, e é o que a Seitonê ensina, não fique apego à aparência física, tá, das pessoas, não fique apego aos fatos negativos que aparecem na sua vida. Volte a sua mente para o lado da luz, manifeste o sentimento de gratidão. Tá? E por esse motivo é muito importante que nós tenhamos sempre a oportunidade de ter nas mãos uma obra sagrada como esta. Você pode ter acesso a essa obra acessando o site da Seitonê, www.sni.org.br. E você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, se você ligar nesse momento para o número 0800 770 2600, você terá a oportunidade de ganhar uma revista mensal da Seitonê. A Seitonê publica quase 500 mil de revistas mensais. Quase 500 mil, todos os meses. E você vai receber de presente. E com certeza a leitura dessa revista vai mudar completamente a sua vida. Mas você vai dizer, como que a leitura de uma simples revista vai mudar a minha vida? A vida muda quando a sua mente muda, quando a sua mente volta-se para o lado da luz. E a revista, os livros da Seitonê fazem com que naturalmente, através da leitura, a sua mente possa voltar-se para a luz. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava doente há 2 anos, estava muito mal, e naquele dia o padre já tinha vindo ao seu lar para dar a extrema unção. Mas vocês sabem que nessa noite, quando o médico já tinha dito que ele não ia passar dessa noite, a sua esposa teve a felicidade de participar de uma reunião da Seitonê. Tá? Você pode participar de uma reunião da Seitonê. Acessando o site da Seitonê, você vai conseguir encontrar um endereço perto da sua casa para poder participar da reunião da Seitonê. A esposa dele participou da reunião da Seitonê e ganhou de presente um livro, o livro dos jovens. Tá? E quando ela levou para casa, ela começou a ler na cabeceira do marido o início do livro A Verdade, o livro dos jovens. Depois de terminar de ler o primeiro capítulo, o marido disse que estendeu a mão. Aquela mão que já fazia 2 anos que não se movia, do pescoço para baixo não se movia. Pediu o livro que ele queria ler. Ele passou a noite toda lendo. Vocês sabem que ele passou a noite toda lendo. Um homem
que estava condenado à morte e que o médico tinha dito que não ia passar daquela noite. Quando terminou de ler o livro e amanheceu o dia, ele estava de pé e pedindo comida. Ele não, até ontem ele não conseguia comer nada. Tá? Então, por isso que é muito importante o acesso nosso a obras que fazem diferença na nossa vida. Tá? Essa é uma obra que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Então, aqui ele escreve o seguinte, na página 138. Página 138, aqui ela escreve o seguinte, o que eu vou ler aqui para vocês. Tá? Perdão, está aqui. Todas as crianças deficientes têm inclinação para se fechar numa tristeza imensa. Se os pais não lhe transmitirem a ânsia de viver, quem o fará? Essencialmente, elas necessitam de um estímulo transbordante de amor e energia. Todavia, na infância, a dor e o sofrimento pesam mais para o lado dos pais do que para a própria criança. E aqui ela fala sobre uma frase que o papai sempre dizia para ela: querida, quando deparar com uma dificuldade, pense, eu serei uma pessoa importante quando crescer. Eu serei uma pessoa importante quando crescer. Que tipo de pessoa importante eu poderia ser se não tinha nenhuma capacidade como ser humano e ainda tinha pernas adormecidas e dignas de piedade? Porém, meu pai repetia sempre, do fundo do coração, quando crescer, você será uma pessoa importante. E daí, então, ela cresceu repetindo essas palavras. Quando crescer, eu vou ser uma pessoa importante. Quanta esperança papai depositava em mim. Ainda mais por eu ser uma criança impossibilitada de levar uma vida perfeita, as palavras de papai soavam com uma força mágica e com brilho estranho. Então, esse livro dá assim uma lição de vida, principalmente para as pessoas que estejam acometidas de doença ou de alguma deficiência física que limita a sua locomoção, tem limite para tudo, tá? E esse livro vai permitir, então, fazer com que você abra a sua mente e descobrir que, a partir do momento em que você toma a decisão, né? A partir de hoje, eu sou filho de Deus perfeito e somente boas coisas virão, a sua mente estará voltada para o lado da luz, que vai fazer com que a sua vida seja um trilhar num caminho somente de luz. E a leitura dessa obra vai permitir fazer isso, então. Então, eu recomendo a você para que possa, através do site da Seichonoye, www.sni.org.br, ou então ligando para 0800 770 2600, que é o call center da Seichonoye, uma pessoa muito simpática, amorosa, uma filha de Deus, vai lhe atender para poder lhe dar a ajuda necessária, tá? Que a mensagem que nós pudemos passar aqui hoje possa fazer com que você realmente levante-se resoluto, usando palavras que encorajam a si mesmo. Não, eu sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, eu faço, eu posso, eu consigo, porque sou filho de Deus. E com isso você possa reverter todo o quadro da sua vida. Essa pessoa, ela depois consegue encontrar uma pessoa maravilhosa com quem se casou, e viveu 4 anos maravilhosos, um verdadeiro conto de fadas. Infelizmente, o marido faleceu depois de 4 anos de casado, mas lhe deu 2 filhas maravilhosas. Ela é palestrante da Seichonoye, uma pessoa que tem ajudado muito as pessoas, e nós sabemos que quando você faz a sua vida, uma vida sempre em benefício da felicidade dos outros, e mesmo você tendo alguma deficiência no seu físico, você pode ser útil dedicando uma palavra amiga, fazendo uma visita para levar bênção às pessoas, ou dando de presente um livro da Seichonoye, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês e que possam realmente levar uma vida maravilhosa, com paz e harmonia no coração.
através dos estudos, dos ensinamentos da Seichonoye. Muito obrigada. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.